Boa noite, pessoal. Obrigado, Michael, por estar ligado aí conosco. Eu sei que os outros tiveram alguns problemas, não conseguiam se conectar, mas é normal, também eu avisei bem na hora. Então vamos começar. Hoje o nosso tema é o jejum intermitente. Vamos tentar entender que é o jejum intermitente, quais são as vantagens dele, quais são as modalidades de jejum intermitente, por que nós teríamos que usar essa estratégia em alguns momentos e qual vai ser o nosso desafio da semana. Tá, então vamos começar primeiro. Jejum intermitente. Como o nome indica, o jejum é um período sem alimentos. Esse é o jejum. Então, nós temos um jejum natural que nós fazemos quando dormimos. Quando a gente dorme, está no jejum. A gente não come quando está dormindo. Então, jejum é esse período em que a gente não está sem alimentos. Agora, o jejum sem alimentos normal, fisiológico, acontece durante nossas horas de sono. Só que nós podemos, voluntariamente, estender esse tempo sem alimentos. E quando nós falamos de jejum intermitente, é porque nós temos períodos nos quais não comemos, fazemos o jejum, e temos outros períodos nos que sim comemos ou quebramos o jejum. De fato, o nome de desjejum, que algumas pessoas utilizam para o café da manhã, vem desse conceito. Você está no jejum e você faz um desjejum, você quebra o jejum comendo com os alimentos. Então, o jejum intermitente são períodos voluntários nos quais as pessoas decidem não comer e depois tem períodos nos quais você volta normal à sua alimentação. De onde vem esse conceito do jejum intermitente? Então, se nós pensamos um pouco na origem do homem, o homem fazia jejum. Por quê? Porque o homem tinha disponibilidade de alimentos muito rara vez. Ele saía a procurar alimentos, a caçar algum animal, ou a pegar alguns vegetais, frutas, sementes, ovos de animais, e ele achava alimentos, mas não era o tempo todo, ele não tinha uma disponibilidade de alimentos sempre. E, de fato, o homem conseguiu evoluir porque ele teve, dentro de nossas mudanças evolutivas, teve a grandíssima vantagem frente a outros animais de conseguir armazenar energia depois de comer para, nesses momentos de jejum, esse momento que ele estava sem alimentos, que não achava alimentos, ele conseguia ter energia, porque tinha poupado energia em forma de gordura corporal. Então, o jejum, ele, na verdade, sempre acompanhou o homem, desde que o homem é homem e que evoluiu, nós tínhamos essa capacidade de comer e depois estar tempo sem disponibilidade de alimentos e conseguir fazer suas funções igual, porque nós tínhamos reservado energia. Então, o jejum começa desde toda a história do homem. Só que aquele jejum original não era voluntário, era involuntário, porque o homem não tinha disponibilidade de alimentos, não tinha uma geladeira para guardar alimentos, nem tinha um supermercado ao lado da caverna para ele a comprar alimentos. Então, o dele não era voluntário, era involuntário, mas esse período de tempo que ele não comia, esse jejum, ele conseguia aguentar pelas reservas energéticas. Agora, de onde vem esse conceito, então, de jejum voluntário? Isso começou já há muitos anos, quando vários cientistas, fazendo estudos clínicos, observaram que quando alguns, e isso foi feito primeiro em animais de experimentação, eles observaram que quando certos animais você privava de alimentos, no lugar deles ficar mais fracos, ficar confundidos, tal, eles observavam que os animais ficavam com mais
procura mais movimento, eles procuravam alimentos com mais vontade, porque estavam com fome, e eles observavam que os animais não adoeciam. Todo o contrário, o animal se mantinha mais energético, procurando mais, com mais energia. E eles começaram a fazer, os cientistas começaram a fazer estudos, privando por mais tempo de alimentos a muitos animais de experimentação, entre eles ratos, que são os mais usados para como cobaias, mas também foi feito em macacos, tem sido feito em animais mais pequenos, tipo vermes. E uma questão interessantíssima que acharam é que os animais que eram privados de alimentos durante algum tempo, não só eles se mantinham em melhores condições, sino que também eles envelheciam menos, eles não perdiam a massa muscular, mas perdiam gordura corporal, não ficavam fracos, ficavam fortes, e eles mantinham muito bem a condição de saúde, não adoeciam. E começaram a tentar entender os cientistas por que, num período de privação de alimentos, porque é que melhorava a saúde desses animais no lugar de piorar, de adoecer. E tem-se entendido, através dos estudos clínicos, que tem vários processos que vão acontecendo no corpo quando a gente não está se alimentando. Então, vamos tentar entender agora quais são essas vantagens que existem nesses períodos nos quais a pessoa, os homens, estão no jejum voluntário. Então, a primeira coisa importantíssima, quando você está em jejum, a sua insulina cai, desce, e abaixa muito, baixa nos níveis mais básicos da insulina, embaixo de 6 unidades internacionais por decilitro de sangue, uma quantidade bem baixa. Quando a insulina baixa muito, então melhora o que é chamado de sensibilidade à insulina, que é que as células ficam, que poderiam estar resistentes à insulina, voltam a ter essa sensibilidade à insulina, voltam a ouvir a insulina. E isso já, se não considerássemos que se fosse a única vantagem de fazer o jejum, seria maravilhoso. Significa que pessoas que têm resistência à insulina, porque na sua alimentação usaram carboidratos rápidos e porque tinham níveis elevados de insulina, só pelo fato de fazer jejum, a sensibilidade à insulina sobe e a insulina começa de novo a fazer sua ação importante, que é fazer com que a glicose entre dentro dos tecidos. Então, assim, a primeira vantagem é que aumenta a sensibilidade à insulina e conseguimos revertir a resistência à insulina. Já só isso seria fantástico. Mas acontecem muito mais coisas importantes. O segundo, quando nós estamos comendo, então não precisamos de energia. E como ao não comer não temos glicose suficiente no sangue, então temos que usar uma outra fonte de energia. E qual é a fonte principal de reserva? A gordura. Então, quando estamos no jejum, usamos gordura corporal. E é perfeito. Se todos ganhamos peso ganhando gordura corporal, fazendo jejum, usamos essa gordura. Então, imaginem, melhoramos a sensibilidade à insulina e usamos nossa gordura corporal, que faz com que nós perdamos peso. Mas não só fica aí. Tem uma terceira condição importante. Qual é? Quando começamos a usar gordura como fonte de energia, a maioria de nossas células corporais consegue usar gordura. Só que a gordura em forma de triglicerídeos tem uma estrutura grande. E essa gordura, ela não consegue ser usada pelo cérebro, pelas células cerebrais. Então, imagine qual seria o problema se nosso cérebro, que é um dos órgãos mais necessitados de energia, não tem glicose porque estamos em jejum e não consegue usar
ácidos graxos, que são as fontes de gordura, que são liberadas pelo nosso tecido gorduroso quando estamos no jejum, então de que viveria o tecido cerebral? Então, olha que interessante. No fígado, a gordura é transformada em uma outra estrutura chamada corpos cetônicos. Então, o fígado pega essa gordura liberada no jejum, transforma a gordura em corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, que são ácidos graxos de cadena mais curta, eles sim conseguem chegar no cérebro e alimentam nosso cérebro. Agora, por que é importante esse tema dos corpos cetônicos? Porque os corpos cetônicos se sabe hoje, através de estudos clínicos, que são uma melhor fonte energética para o cérebro do que a glicose. Então, é a terceira vantagem. A terceira vantagem é que nosso fígado produz corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são ainda a melhor fonte energética do que a glicose para o cérebro, o qual melhora a claridade mental. É por isso que quando uma pessoa está com fome, uma pessoa que não tem comido há tempo, ela, em lugar de estar perdida, confundida, ela está super focada. Ela sabe o que quer, porque precisa alimentos, ela precisa procurar, ela precisa. Então, nosso cérebro melhora, nossas condições cognitivas melhoram muito quando nós temos corpos cetônicos no corpo. Então, seria a terceira vantagem. Diminui os níveis de glicose, melhora a sensibilidade à insulina. Produzimos, então, esses corpos cetônicos que melhoram nossa condição cerebral e toda nossa concentração, nosso foco, nossos pensamentos, nossas estratégias melhoram. E uma quarta coisa interessantíssima que se sabe hoje, quando o corpo tem um tempo extenso sem alimentos, é uma questão que é uma das... vamos entender assim. Tem uma teoria do envelhecimento que fala que muitas das proteínas que são produzidas nas nossas células, elas não são bem armadas, bem ensambladas. Essas proteínas não bem armadas são um lixo para o corpo. Mas se sabe hoje que quando estamos no jejum, nós usamos essas proteínas como uma fonte de aminoácidos para criar novas proteínas. E isso é chamado de autofagia, que significa auto é próprio, é nós mesmos, e fagia é comer. Então, nós comemos a nós mesmos, mas não comemos o músculo. Comemos aquelas proteínas, aquelas moléculas que estão defeituosas no corpo, e esses nutrientes dessas moléculas defeituosas são usadas de novo para criar moléculas boas. Então, imagine isso. Quando estamos no jejum, estamos limpando nosso corpo de moléculas defeituosas para criar moléculas novas. Imagine todas as vantagens. Agora, por quanto tempo seria saudável manter um jejum? Gente, é impressionante os estudos clínicos que existem. Nós temos estudos feitos em um dia, 24 horas. Temos estudos de pessoas com jejum 48 horas, 72 horas, 36 horas, 72 horas. Temos jejum de um mês. Temos jejum de mais de um mês. Bem, Pessoas que passaram mais de um mês sem comer. Agora, isso é saudável? Ainda não se sabe até que quantidade de horas é um limite para entender até onde começa a ser prejudicial para o corpo, para a saúde, o tema do jejum. Mas é muito claro que fazer jejum de 24 horas, 48, 36, 72 horas é perfeitamente suportável. Agora, todo mundo pode fazer jejum? Não todo mundo pode. Por quê? Porque vamos pensar primeiro em alguns problemas. Vamos pensar em pessoas que têm fobia aos alimentos, que têm diferentes patologias que são patologias de alimentação. Essas pessoas, você não pode propor para elas deixar de comer um número de horas, porque elas já têm problemas com a alimentação. São pessoas que
que por diferentes problemas neurocomportamentais, tem problemas com os nutrientes, com a alimentação. Então, essas pessoas não são candidatas para participar de um jejum. Mulheres grávidas não são candidatas para participar de um jejum. Por quê? Porque são mulheres com necessidades energéticas aumentadas, são pessoas que têm que comer, está crescendo um ser dentro delas, não são pessoas que nós vamos privar de alimentos. Idosos com fragilidade, idosos que têm perdido massa muscular considerável, são pessoas para participar de jejum, não são as melhores pessoas para participar de jejum. Crianças também não. Então, não todo mundo tem que participar do jejum, mas, no geral, uma boa quantidade de pessoas pode praticar voluntariamente o jejum. Qual é a minha opinião pessoal sobre o jejum? A minha opinião, depois de ler todos os estudos clínicos que eu tenho lido, depois de eu ver especialistas que falam sobre o jejum, sobre as vantagens do jejum, a minha opinião é que nós, eventualmente, de um jeito, entre aspas, intermitente, a gente poderia ter períodos de não comer. E por que eu penso que isso pode ser bom? Não só porque todos os estudos mostram muitas vantagens, mas também porque assim começou a evolução do homem, porque a gente não tinha alimentos disponíveis sempre. Então, foi uma coisa que nasceu com o homem, o tema de ter tempo sem comer. Então, a minha opinião pessoal é que o jejum é importante, é fisiológico e podemos tirar vantagens sobre o fato de ter alguns tempos sem comer. Para uma pessoa que tem um peso normal, o jejum fisiológico poderia ser de 12 horas, que é o que todo mundo mais ou menos faz, desde a última comida do dia anterior até a primeira comida do dia seguinte. Só que as pessoas com sobrepeso, com excesso de peso, com excesso de gordura corporal ou com obesidade, podem levar esse período de jejum por mais tempo. E esse jejum pode ser um jejum de 14 horas, de 16 horas ou de 18 horas, que até 24 horas eu acho que são períodos de jejum fisiológicos. Comer só uma vez ao dia. Por exemplo, se uma pessoa decide fazer jantar e não comer mais até o jantar do próximo dia, seria um jejum de 24 horas. Até 24 horas, eu acho que pode ser um jejum fisiológico. Mais do que 24 horas, eu acho que nós sometemos o corpo a um período muito longo e nós poderíamos gerar um estresse fisiológico que poderia gerar também a secreção de cortisol, que é um hormônio que pode atrapalhar a perda de peso. Agora, para fazer jejum, nós temos que treinar o corpo. E o primeiro período, para as pessoas que não estão acostumadas a fazer jejum, o primeiro período que nós temos que respeitar são essas 12 horas de jejum noturno. Se todo mundo já consegue fazer essas 12 horas, já é um avanço bem grande para a pessoa que consegue fazer essas 12 horas, desde o jantar até o café da manhã, ter essas 12 horas de jejum. Mas nós, que já temos um tempo falando desse tema, eu acho que quase todos vocês conseguem ter essas 12 horas de jejum. Então, o que eu vou propor para vocês é tentar levar esse jejum durante a próxima semana, desde a segunda até o próximo domingo. Vamos fazer 2 jejuns intermitentes para começar a testar o tema e já vou explicar por quê. Então, primeiro, na terça-feira, não amanhã, que é segunda, terça-feira, nós vamos, é o nosso desafio, vamos tentar fazer um jejum de 14 horas. Então, se nossa janta foi às 8 horas do dia anterior, a gente não vai comer até às 10 horas do próximo dia. São 14 horas de jejum. Isso vai ser feito na terça-feira. E para a sexta-feira, a gente vai fazer um jejum de 16 horas, que seria assim: se a gente
janta às 8 horas da noite, a gente não vai comer até às 12 do próximo dia. Vamos passar às 8, às 10 e ao meio-dia. Então, vamos para sexta-feira, vamos, depois do jantar do dia anterior, vamos chegar até o almoço do próximo dia, seriam 16 horas. Por que eu faço essa proposta para vocês? Porque, eventualmente, para uma pessoa com sobrepeso, entendendo que uma das grandes vantagens de fazer o jejum é a diminuição da insulina, a melhora da sensibilidade à insulina e o uso das gorduras como fonte de energia, é muito bom para as pessoas que têm excesso de gordura praticar o jejum intermitente para começar a aproveitar, a usar essa gordura acumulada. Então, vamos tentar juntos. E eu vou fazer com vocês, que na terça-feira, juntos, vamos fazer essas 14 horas. Eu vou postar meu café da manhã às 14 horas. Se vocês quiserem postar o seu às 14 horas do jejum, essas 14 horas vai depender de a que hora vocês fizeram o jantar. Então, quizá não vai ser todo mundo na mesma hora. Mas às 14 horas, vamos mostrar para vocês o nosso café. E para sexta-feira vamos a fazer esses 6 horas que vai ser até o almoço. Eu vou fazer com vocês. É um desafio para todos nós. É, para mim, as 16 horas, que eu já tenho feito o jejum de 16 horas, é complicado para mim. Cara que come muito. Mas eu vou fazer com vocês. E várias dicas para nós conseguir fazer as 14 horas e as 16 horas. Primeiro, primeira dica. O jantar do dia anterior tem que ser um jantar bom em proteínas, gorduras e fibras. Fundamental. Então, tentar evitar nesse jantar no particular, tentar evitar os carboidratos. Por quê? Porque se nós comemos carboidratos no jantar do dia anterior, vai ser difícil manter as 14 horas do jejum. Então, vamos tentar fazer um jantar bem carregado de proteínas, gorduras e fibras. Essa é a primeira dica. A segunda dica, nós podemos perfeitamente, antes dessas 14 horas, tomar café sem açúcar e sem leite, café preto, ou tomar chás. Então, assim, o que podem fazer vocês para aguentar um pouquinho mais das 12 horas que já estão fazendo? Bom, uma vez que vocês acordem, podem preparar café sem açúcar, tomar uma, duas, três xícaras de café até as 14 horas. Às 14 horas vai ser relativamente simples. Eu não vejo maior problema com as 14 horas, mas vamos testar. Já vocês contarão para mim se foi possível e fácil ou não. Para as 16 horas, que vai ser a sexta-feira, aí vocês podem fazer alguma coisa que não quebre o jejum, mas que não seja só café e chá. Que podemos fazer? Por exemplo, vocês podem botar no café um pouco de gordura. Pode ser gordura de coco, pode ser um pouco de azeite de oliva, que já eu tomei muitas vezes café com azeite de oliva, é uma delícia. Ou pode ser até manteiga. Então, vocês podem fazer um café com manteiga, que eu muitas vezes faço, que isso é chamado pelos americanos um bulletproof, contra balas, a prova de balas. Então, para aguentar estas 16 horas, a gente pode usar algum tipo de gordura, porque a gordura não mexe com a insulina. Então, por isso que nós poderíamos usar uma gordura para dar um suporte ao corpo, para sentir que estamos comendo alguma coisa, mas que isso não vai subir os níveis de insulina. E esse é o conceito importante do jejum. O jejum, a insulina não pode subir. Se a insulina sube com alguma coisa que comemos, quebramos o jejum. Então, gente, o jejum intermitente são esses períodos em que nós voluntariamente deixamos de comer. Tem essas vantagens que falamos e vamos fazer esse desafio de 14 horas na terça e 16 horas na sexta. E a partir de manhã eu vou mandar para a vocês que coisas vocês poderiam, durante o jejum, ingerir
beber para não quebrar o jejum e se manter até as 14 e 16 horas. Então, vou com o Michael. Michael, alguma pergunta? Tem várias perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei para você que a maioria das vezes eu corro em jejum. Sim, Só que o que acontece? Agora que a gente começou, que eu comecei a correr acima dos 10 km, 12 km, 15 km, é claro que nós estamos voltando mais à corrida, né? A minha pergunta vai ser ligada a isso. sim, Eu, eu fiz os testes depois que você passou aquele vídeo lá do low carb e percebi que quando você come realmente carboidrato, dá uma impressão, ou eu não sei se isso é da minha cabeça, de que o corpo ele responde melhor na sim, prova. sim, Ele dá uma explosão. sim. Só que eu estava conversando com um rapaz da assessoria, que não é da TR, da outra assessoria lá. O rapaz ele falou que ele faz há 2 ou 3 anos low carb. Mas o low carb que ele faz é low carb Não mesmo, cabe de verdade. 100%. Sim. Menos de 100. 50 gramas de carboidrato por dia. Daí o que ele falou? Ele falou, cara, no início, a sua mente, ela vai te condicionar a que você precise de carboidrato, a que você não consegue viver sem carboidrato, mas automaticamente o seu corpo ele vai responder isso bem, porque vai queimar a gordura Isso, normal e realmente ele vai responder legal nas provas. No início você vai ficar quebrando, isso. no início vai Vou contar para mas você, Michael. Vou contar ah, para você. É assim, é muito mais do que a mente, sabe? É assim, nós, para começar a usar eficientemente nossos ácidos graxos, a gordura, nós precisamos de algumas enzimas, precisamos de uma maquinária metabólica. E isso demora um tempo em que nós fazemos essa mudança do carboidrato para a gordura. Porque quien sim, come carbohidratos frecuentemente y tiene niveles elevados de insulina no consigue usar su gordura. Y como no consigue usar su gordura, esa es la razón por qué ganamos peso. Como não consigue usar sua gordura, o corpo deixa de produzir algumas enzimas, algumas vias metabólicas. Quando você começa a fazer isso, de treinar no jejum, diminuir os carboidratos, aí você começa de novo a criar todo o mecanismo metabólico para usar a gordura. Mas isso demora, isso pode demorar 6 semanas até 8 semanas, que seriam 2 meses. Então você teria que fazer low carb por muito tempo para criar todo, para poder aproveitar no máximo a gordura e não sentir essa fraqueza. Agora, Michael, uma coisa que temos que entender. O jejum de 14 horas e o jejum de 16 horas não deveriam ser o dia que nós vamos fazer nosso melhor treinamento. Porque estamos falando de duas coisas diferentes. Estamos falando de usar o jejum intermitente como uma via para perder peso, mas não para uhum, melhorar a performance ainda, tá? Então, uhum. não tentemos que esse jejum não seja o dia que nós queremos fazer o melhor treinamento, o melhor tempo de treino, tá? Então, O jejum, no caso que você está falando, o jejum ele não seria todo dia. não, Ah, depois que você quiser intermitente, comer o corpo. isso vai ser usado uma vez ou duas vezes a cada 15, a cada 20 dias. Então, não vai ser constante, não vai ser todas as semanas, não vai ser todos os dias. Mas isso depende muito da pessoa. Se a pessoa Vai depender da acostumar, pessoa, vai depender do tem peso. uma cunhada minha que ela viu o jejum intermitente na internet, Isso, ela começou a fazer sem tirar muita coisa, mas fazendo o jejum, ela super emagreceu e está bem. claro, Eu mas não olha, vejo, Michael, não vou falar vejo para você nada. vou falar para você uma coisa, bueno, para todos vocês. Se você faz jejum todos os dias, que é o que vai acontecer? Seu corpo vai diminuir a taxa metabólica basal e vai chegar um momento, Michael, em que o jejum não vai gerar o efeito que vocês querem de perder massa, de perder gordura. Então, para que seja efetivo, ele tem que ser intermitente. Você tem que ter períodos em que você come normal, mantendo 12 horas do jejum fisiológico,
E alguns períodos durante o mês com mais horas de jejum, que podem ser 14, 16, 18 ou 24. Mas isso não Entendi. pode ser todo o tempo. Se você faz jejum o tempo todo, você vai tirar a taxa metabólica basal para baixo e você vai deixar de perder gordura. Tá? Entendi. Tem que ser Tá intermitente. bom. Alguma A outra água dúvida? pode tomar normal. A água pode tomar normal. Pode tomar Todo dia intermitente. água. O ideal não é que pode. O ideal é tomar muita água. Até por quê? Porque quando água e sal. E sal. Por quê? Vou explicar para você, Michael. Quando nós baixamos os níveis de glicose, que porque estamos no jejum, nós perdemos sódio na urina. E como perdemos sódio, temos que recuperar esse sódio, repor o sódio, tomando água com sal. Então, durante essas 14 e essas 16 horas que nós vamos fazer a próxima semana, todas as vezes que a gente tome água, vai tomar água com um pouquinho de sal. Eu, de fato, estou tomando aqui água com sal. Esse é meu chá. O chá é só água e sal. É isso que eu estou tomando, água quente com sal. Então, nós temos que tomar água com sal para repor o sódio que a gente vai perder na urina, tá? Eu vou passar tudo isso escrito amanhã. Não, tranquilo então. Fechou. Fechou. Então, gente, se tiverem alguma dúvida com o que a gente falou hoje e com o desafio que vamos fazer na próxima semana, podem me mandar ou aqui no grupo ou no privado seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, tá? Muitíssimo obrigado. Vamos na frente, vamos continuar com esse processo de perda de peso. O jejum intermitente é uma ferramenta maravilhosa de perda de peso que vamos praticar e que vocês vão poder continuar fazendo eventualmente durante as próximas semanas, tá? Qualquer dúvida é só se comunicar com a gente. Boa noite. Boa Fechou, noite, brother. Michael. Boa noite. Abraço.